Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a Prof. Jaque e a nossa aula de hoje é Ciências, aula número 2. Muito bem, você já deve estar se perguntando, pensando o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprender. Quero ver se você olhando na minha mesa, você consegue ter uma ideia do que nós vamos fazer. O que será? O que a gente vai poder fazer com um globo? Ou então, o que a nossa aula tem a ver com um leão de pelúcia? Ou com plantinhas? Vamos ver se você já ouviu essa palavra. Seres vivos e não vivos. O que isso significa? Qual a característica de cada um? Quando é outro, quando que eu sei? E tudo isso. Mas não fique preocupado, porque isso é muito fácil e tenho certeza de que você vai pensar: ah, era isso. Mas para nós começarmos a nossa aula, eu espero que você esteja empolgado com tudo, em assistir, em fazer, porque isso é muito importante para que você possa aprender. E para que você consiga, precisa estar em um lugar tranquilo para você estudar, né? Um lugar onde você possa conversar comigo e eu com você, e assim a gente vai aprendendo e vai se trocando, não é verdade? Para nossa aula no vídeo, você não vai precisar de nenhum material a não ser de você mesmo. Mas para depois, na nossa atividade, você vai precisar de caderno, de lápis de cor, cola, tesoura, lápis de escrever, borracha, jornal, revista que você vai poder recortar. Combinado? Então vamos lá, vamos descobrir o que é esses seres vivos e esses seres não vivos. Olha só, no nosso planeta Terra, certo? Vamos falar do planeta Terra que a gente tem certeza do que existe, não é verdade? Então olha só, no planeta Terra existem muitos seres. Tudo o que tem nele, a gente acaba chamando eles de seres. Eles podem ter vida ou não. Quantas coisas será que a gente encontra nesse globo? Quantas coisas diferentes! Você sabia que existem algumas espécies de animais, de plantas que existem e que nunca ninguém conseguiu estudar? Porque eles estão num lugar muito difícil de encontrar? Mas existir? Existe! Muito bem, então vamos descobrir o que é cada coisa, o que são seres vivos e o que são seres não vivos. Para isso, a prof separou algumas imagens. Observe elas, pare o vídeo, olhe atentamente e diga o que você vê. Pare aí e faça. Muito bem, tenho certeza de que você fez isso. Então vamos lá, você sabe me dizer o nome desse animal que nós temos aqui? Como ele se chama? Esse animal ele é um pouquinho diferente. Muito bem, é a anta. E o que é esse aqui? Olhe bem. Ah, é um pássaro? E você sabe o nome desse pássaro? É o tuiuiu. E nessa imagem aqui, o que a gente pode encontrar? O céu, o arco-íris, as nuvens, não é verdade? Tudo isso. Agora, e nessa aqui, o que você vê? Muito bem, você vê o beija-flor, você vê a própria flor, um pedaço, olha só como é bonito. Você já viu um beija-flor? Você quase já foi atropelado por uma beija-flor, porque eles passam assim muito rápido, né? E esse aqui é o quê? É uma planta. E você sabe o nome dessa planta? Talvez a tua mãe tenha em casa, não é? São os cactos. E esse animal aqui? Que animal é esse? Olha como ele é colorido. Muito bem, é a onça. E agora? O que a gente vê aqui? Um menino. E o que esse menino está fazendo? Está olhando no seu binóculo, descobrindo alguma coisa. Vamos imaginar? O que será que ele está descobrindo? O que será que ele está vendo? Muito bem. E essa aqui é o quê? Nós encontramos uma paisagem. O que você vê nessa paisagem? Ah, você vê a praia, mas a prof colocou como
um coqueiro. E nós temos a praia também. Nas cenas que a prof colocou, existem muitas coisas, muitos elementos, não é verdade? E essa figura aqui? Que animal é esse? Muito bem, é o caramujo. E esse animal grande aqui, o que a gente tem? É a baleia. Quantos seres, não é verdade? E agora, você saberia me dizer quais deles não são seres vivos? O que a gente encontra ali que não tem vida? E aí, descobriu? Então vamos lá. O que não tem vida, a gente encontra nessa imagem aqui. O céu, o arco-íris e as nuvens. Apesar de eles serem fantásticas a forma de como eles são criadas, mas não tem vida. E agora, e nessa imagem aqui, o que não tem vida? O coqueiro? Não, o coqueiro tem vida, o coqueiro ele é uma planta, né? Mas nós vemos a água do mar, porque é uma praia, a areia, pedras, o próprio chão, o próprio céu. Esses, ele não tem vida. Mas muito bem, como que a gente sabe quando é um ser vivo e quando é um ser não vivo? Será que é quando ele morde? Será que é quando ele fala? Será que é quando ele come? Será que todos os seres vivos comem? Vamos descobrir? Então, olha só. Os seres vivos são aqueles que têm vida, que acontece algo com eles. São eles os animais, as pessoas e as plantas. E a característica deles é essa: eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, se alimentam e eles morrem. Ou seja, eles têm um ciclo, que a gente fala um ciclo da vida deles, que ele começa e ele tem um fim. O gato, primeiro ele é um filhotinho, aí ele vai crescendo, ele vai se alimentando e tudo mais, ele vai se reproduzir, né? E aí ele vai chegar ao final da sua vida e vai morrer. As pessoas é a mesma coisa. Elas nascem, elas vão crescendo, vão comendo, vão se alimentando, vão vivendo, se reproduzem e elas morrem. São as pessoas. E as plantas? As plantas também. Sejam as que têm flores, as que só têm folhas, não deixa de ser uma planta. Na verdade, as árvores, elas também, elas crescem, elas nascem de algum jeito lá da sementinha, elas crescem, elas se alimentam, muitas delas se reproduzem e elas morrem. E esse é o ciclo dos seres vivos, certo? E agora os seres não vivos. O que a gente pode ter? O que será que são? Porque seres vivos são os que têm vidas. E seres não vivos são aqueles que não têm vida. Eles passam pelo processo de nascer, eles até podem crescer, evoluir, mas eles não reproduzem e eles não morrem, eles não são deles mesmos. Por exemplo, olha só esse urso aqui de pelúcia da prof, esse leão, na verdade, né? Ele nasceu porque alguém criou ele, certo? Ele cresceu por si só? Não. Ele come? Até eu posso colocar comida na boca dele, não é? Mas ele não vai engolir, ele não vai fazer o processo, não vai fazer nada. Ele morre por si só? Não, a não ser que alguém for lá e estraçalhar ele e jogar ele fora, não é? Mas por si só, não. Então ele não tem vida. Eles apenas existem na natureza. Eles foram construídos pelos homens. Por exemplo, pedras, rochas, a água, objetos que estão na nossa volta, mesa, cadeira, material de... Tudo isso não tem vida. Por exemplo, olhando aqui, tudo que você está vendo nesse vídeo aqui, o que tem vida aqui? A prof e a minha plantinha. As outras coisas não têm vida, não é? Só eu e a plantinha que a gente cresce, a gente nasceu, a gente cresceu, a gente se alimenta, a gente se reproduz e um dia a gente vai morrer. E esse é o ciclo dos seres vivos.
As outras coisas não, elas apenas existem, certo? Então, olha só, os seres vivos, eles necessitam dos seres não vivos. Ai, prof, ficou confuso. Olha só, os seres vivos, a gente, eu, você, papai, mamãe, as pessoas, os animais, a gente precisa de coisas que não têm vida. Por exemplo, a planta, ela tem vida, certo? Mas a água, não. Você toma água? Sim, eu também tomo água. E a água, ela não tem vida, mas nós precisamos dela. Ou, por exemplo, você mora em uma casa, certo? Ou um apartamento, e lá vai ter o telhado, certo? Você precisa do telhado, mas o telhado tem vida? Não, o telhado não tem vida, certo? Então, é isso que a prof disse. Os seres vivos precisam dos seres não vivos. Agora, quero ver se você entendeu e se você consegue me dizer o que tem vida e o que não tem vida, certo? Vamos ver o leão, ó, o leão de pelúcia. E aí, se a gente colocar alguma dessas informações que sim, que ele tem, é porque ele é vivo. Se a gente não colocar nenhuma informação, é porque não, ele não tem vida. Combinado? Então vamos lá. Ele precisa de ar. Se eu tampar o nariz dele aqui, ele vai morrer? Não, né? Ele não precisa de ar. Então, já não precisa. Ele precisa de água? Eu preciso dar água para ele todos os dias? Não. Ele vai crescer, vai ficar maior? Não, também. E um dia ele vai morrer? Não, também, né? A não ser que ele se estrague ou o quê, mas ele não vai morrer por si só, e sim porque ele estragou, eu não vou ter mais o que fazer com ele, não é verdade? Então, o leão de pelúcia tem vida ou não tem vida? Não, ele não tem vida. Agora vamos imaginar uma árvore. A prof trouxe aqui para representar a árvore essa suculenta, essa plantinha aqui, certo? Essa planta, ela precisa de ar? Sim, ela faz todo o processo dela através das folhas. Ela precisa de água? Sim, ela precisa pouquinha, mas precisa de água. Ela vai crescer? Sim, meu Deus, ela cresce muito. Olha as raízes dela, e se esparrama por tudo. Sim, ela cresce. E se um dia a prof deixar de molhar ela? O que vai acontecer? Sim, ela vai morrer. Então, essa plantinha, ou a própria árvore, como é no nosso exemplo, ela é um ser vivo ou um ser não vivo? Sim, ela é um ser vivo. Ela passa por todas as etapas dos seres vivos. E agora, um livro. O livro, ele precisa de ar? Não, ele não tem nem nariz, não é verdade? Ele precisa de água? Melhor não, porque senão a gente estraga o livro, não é? Ele vai crescer do tamanho que ele tem? Não. Ele vai morrer? Só se a gente achar que ele vai deixar ele lá, mas por si só não vai, não é? Então, o livro, ele é um ser vivo ou não vivo? Muito bem, ele é um ser não vivo. Agora, o passarinho, meu, quanto passarinho tem por aí, não é? Na sua casa tem passarinho? Acho que sim, né? Ele precisa de ar? Sim, ele precisa de ar, como a gente. Precisa de água? Sim, você já viu um passarinho tomando água? É muito engraçado. Você já viu ele crescer? Sim. E ele morre? Sim, também. Então, ele tem todo esse ciclo. Então, ele é um ser vivo ou um ser não vivo? Sim, ele é um ser vivo. Então, notem que para ser um ser vivo, ele precisou de tudo isso. Ele precisou de ar, ele precisou de água, e ele precisou crescer e ele precisou morrer também, certo? Então, vamos lá. Agora, observe as imagens e vamos ver o que a gente vê nela aqui, que tem vida e o que não tem vida. O que a gente está vendo aqui? Uma teia de aranha e a aranha está ali do ladinho. Agora vamos pensar comigo. O que tem vida? A teia de aranha ou a aranha?
A aranha tem vida. Ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela morre. Ela precisa de ar, ela precisa de água, precisa de alimento, não é verdade? E a teia, que é feita da baba dela? Não, a teia não é um ser vivo. Ela vai crescer só se ela aumentar, porque ela foi produzida, não é? Mas ela não é um ser vivo, não. Agora, olha só esse exemplo do castor. Você sabia? Olha que interessante, os castores eles constroem barragens com entradas submersas para proteger os seus filhotes. Olhem essa casa dele aqui, olha só. Eles estão lá protegidos e aqui embaixo tem os túneis dele, ó, é todo feito de graveto. Que interessante, não? Imagine que divertido, ó, eles fazem até escorregador com a água, não é verdade? Então vamos ver, o castor, ele é um ser que tem vida ou sem vida? Sim, ele tem vida. A casa do castor, que é feita de graveto, tem vida ou é sem vida? Sem vida, não é? Ela não vai crescer por si só, ela não precisa de ar, ela não precisa de água. E a casa do castor? Ah, agora ela é natural ou ela é construída? Ela simplesmente surgiu ali ou construíram ela? Construíram, né? Os castores foram lá e construíram elas. Então, nessa aula, a gente viu os seres vivos e os seres não vivos. Os seres vivos é aqueles que têm vida. Se tem vida, é um ser vivo. Combinado? Então, agora você vai fazer com capricho a sua atividade e até a próxima aula.